Eu estava conversando agora há pouco sobre coliformes fecais e talvez alguém tenha lembrado de um outro termo relacionado, que é o termo coliformes totais. Qual é a diferença? Bom, coliformes, gente, são lá um grupo de bactérias semelhantes a uma bactéria chamada de Escherichia coli. Inclusive, né, gente, o nome coli vem do termo colon, que é exatamente uma das regiões do intestino grosso. São bactérias, moçada, que a princípio elas são encontradas nos intestinos dos animais, tipo no intestino grosso, lá no cólon dos animais. Tanto animais ectotérmicos, animais de sangue frio, como animais endotérmicos, animais de sangue quente. E o resultado? Que essas bactérias são eliminadas nas fezes. Entretanto, nem sempre que eu encontro coliformes, elas são obrigatoriamente provenientes de fezes. Porque apesar de, a princípio, elas serem encontradas no intestino de vários grupos de animais, de, a princípio, elas serem eliminadas nas fezes, elas, gente, também podem ocorrer em ambientes naturais, sem que seja no intestino de alguém. Ou seja, nem todo coliforme é encontrado no intestino. Ele pode acontecer em ambientes naturais que não tem relação nenhuma com o intestino, que não tem relação nenhuma com as fezes de alguém. Por isso que eu digo que não é obrigatório, se você encontrar coliformes, que eles sejam provenientes de fezes. De maneira, moçada, que a gente pode descrever o termo coliformes totais para poder falar de todos os coliformes. Então, todas as bactérias do grupo dos coliformes estão englobados dentro lá dos coliformes totais, incluindo aquelas bactérias que estão no intestino de animais endotérmicos, de animais ectotérmicos e aquelas encontradas em ambientes naturais. Ou seja, todas elas, né? Todas elas. Ou seja, todos os coliformes, intestinos de animais endotérmicos, de animais ectotérmicos e ambientes naturais. Entretanto, dentro do grupo das coliformes totais, existem as coliformes fecais. Aí, as coliformes fecais, elas são um subgrupo das coliformes totais, ou seja, um grupo dentro do total de coliformes, caracterizados, moçada, por suportarem altas temperaturas. Uma vez que elas suportam altas temperaturas, elas podem viver no intestino de animais endotérmicos. Afinal de contas, né? Os animais endotérmicos, eles tendem a manter a temperatura corporal acima da temperatura do meio. Nesse caso, temperaturas próximas ou maiores do que 40 graus Celsius. O resultado é que essas garotinhas coliformes fecais, o nome elegante delas é termotolerantes. O nome termotolerantes, exatamente porque elas toleram altas temperaturas, elas podem viver em temperaturas mais elevadas, podem viver nos intestinos de animais endotérmicos, que nem a gente. De maneira que, uma vez que elas vivem no intestino de animais endotérmicos, como os humanos, elas vivem no intestino humano, de maneira que elas são liberadas em fezes humanas, de maneira, moçada, que elas são
bioindicadoras de poluição, bioindicadoras, nesse caso, indicadoras de poluição de esgoto doméstico, onde você encontra fezes aqui na parada. Dentro do grupo das coliformes fecais, você tem algumas inofensivas, como é o caso, gente, da própria Escherichia coli, que inclusive, gente, normalmente não causa maiores problemas. Eventualmente, ela pode causar, como eu falei, disenteria, dores, cólicas, diarreia, etc e tal. Existem algumas versões patogênicas, inclusive algumas versões patogênicas da Escherichia coli, algumas linhagens que são um pouco mais violentas. Inclusive, hoje em dia a gente sabe que tem algumas coliformes fecais, algumas coliformes termotolerantes, que não necessariamente vêm do intestino. Inclusive, a definição de coliformes fecais termotolerantes não é que elas vêm do intestino, são aquelas que suportam altas temperaturas. É a definição. Mesmo que ela esteja no intestino de alguém ou que ela não esteja no intestino de alguém. Se ela tolera altas temperaturas, se elas toleram temperaturas próximas ou maiores de 40 graus, bactérias Mossada, termotolerantes, coliformes fecais. Sendo que, mais tradicionalmente, coliformes fecais, na maioria das vezes, encontradas nos intestinos de animais endotérmicos como a gente, e por isso são utilizadas como indicadores de poluição por esgoto doméstico. Por isso que eu estava comentando, que a gente utiliza isso aí para saber se a água da praia está apropriada para o banho, se a água do bebedouro está apropriada para o consumo, mas tem algum tipo de coliformes fecais que não necessariamente aparecem devido a fezes. Daí tem que ver qual é o coliforme fecal que você está analisando. Escherichia coli vai ser a principal referência.